Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a sexta-feira da terceira semana da Quaresma. Já nos aproximamos do final desta semana e o Senhor, mais uma vez, no texto de hoje, nos fala através do profeta Oséias e nos faz uma chamada à conversão. Ouçamos. Os primeiros versículos que vou ler é o profeta falando naquilo que o Senhor inspira, mas mostra aquilo que nós devemos de realizar na nossa vida para respondermos ao Senhor, ou seja, uma exortação à nossa conversão. Não somente ao povo de Israel, mas a cada um de nós. Assim fala o Senhor Deus: volta a Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: livra-nos, Senhor, de todo mal, e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Síria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos. Não chamaremos mais deuses nossos, as obras a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Esta primeira parte, onde o profeta fala e nos indica o que devemos de fazer, devemos de compreender uma vez mais aquilo que talvez tantas vezes escutamos, mas que ainda não colocamos de modo profícuo, eficaz, em vida, em ato em nossas vidas. O Senhor quer nos dar a sua misericórdia, mas o profeta nos anuncia, nos recorda a nossa infidelidade. E o Senhor aqui nos pede, no próximo versículo, como vamos escutar, a nossa conversão, a nossa resposta, para que Ele possa derramar sobre nós o seu amor e nos curar. Então, o Senhor recorda, através do profeta, que estamos caídos em nossos pecados. Caído significa o quê? Prostrado, deitado, como mortos. Nós, realmente, naquilo que nos propusemos nesta Quaresma e na nossa vida, nos colocamos em ato de levantarmos e sairmos dos pecados onde nos encontramos e os quais tanto frequentamos e vivemos para viver a santidade de Deus? Ou continuamos na mesma? Iniciamos a Quaresma bem, esforçando bastante, e agora já desanimamos, já não fazemos muito esforço e voltamos atrás, continuamos como mortos, no pecado. Depois segue dizendo que devemos de encontrar palavras e voltar para o Senhor. Encontrar palavras. O que indica isso para nós? Seria fácil meditar aqui, mas não é tão fácil assim. Devemos de recordar quem é a palavra de Deus por excelência? Jesus. Então, a palavra aqui não é somente fruto de nossos lábios, é fruto da conversão e da mudança de nossa vida, iniciada por levantar-nos dos nossos pecados. Mas
Temos oferecido estas palavras, ou como já meditamos em algumas ocasiões através dos Salmos, um canto novo ao Senhor com a nossa vida, com uma vida renovada, santificada, de esforço da graça, de amor de Deus? E o que devemos de dizer? Livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Então, nós devemos de pedir ao Senhor que aceite o bem que podemos oferecer, que não vem de nós mesmos, vem dele, da sua graça derramada e confiada a cada um de nós. E ele deve de nos livrar do mal, nós devemos de pedir isso. O fruto dos nossos lábios é o quê? Aquilo que meditávamos ainda ontem no Evangelho. O comunicar, o estar em relação. Se nós não comunicamos, isso afeta muito a nossa relação com o outro. Basta olharmos ao nosso redor. Hoje temos a linguagem de sinal para quem é surdo-mudo. E assim eles podem se relacionar com os demais, com cada um daqueles que conhecem essa linguagem. A mesma coisa aqui está a indicar também este texto. Nós temos nos comunicado com Deus, não somente com as palavras dos nossos lábios, mas com a nossa vida. Temos falado aquilo que o Senhor Deus, a linguagem de Deus, porque nós, se falarmos em português com alguém que não sabe nada de português e só fala alemão, não vamos compreender nenhum nem outro, nem o alemão e nem nós. Ou ainda um russo, ou ainda um norte-americano, qualquer que seja, e assim por diante. Nós devemos de ver que se não falamos a linguagem de Deus, como nossos lábios podem proclamar algo para Deus, falar com Deus, se relacionar com Deus? Como a nossa vida pode falar a Deus e Ele pode falar conosco? Se nós nos fazemos de surdos, mudos, desentendidos e não nos aplicamos em escutá-lo, e não nos aplicamos em aprender a sua linguagem para conversar com Ele, que não é somente falar palavras, mas é falar com a nossa vida, com o nosso ser. Recordemos, Deus é o ser por excelência. Meditamos ainda alguns dias atrás. Então, se Deus é o ser, nós também devemos de aprender a ser no único ser que existe sem nós. E temos feito isso. Como está a nossa conversão? Agora, segue o Senhor dizendo: hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Primeiros fatos que devemos de ver aqui. Antes, acabei esquecendo um versículo. Nós devemos de recordar que não podemos de cultuar e adorar as obras de nossas mãos. O que é isso? Somente objetos que temos por deuses? Não. Qualquer idolatria. Nossa fama, nosso conhecimento, nossas conquistas, aquilo que temos, aquilo que achamos ser. Devemos de deixar de servir a idolatria para nos confiarmos ao Senhor. E o Senhor disse: se assim for, Ele nos curará da perversidade. Ou seja, de sermos perversos. Pessoas más que não buscam o bem, que vivem na iniquidade. E assim será mais fácil não dele nos amar, porque ele não deixa de nos amar, mas de nós recebermos o seu amor. Por quê? Porque se nós somente ofendemos uma pessoa amada, chega um momento que ela não consegue mais transmitir o amor para nós. Uma pessoa que nos ama, aliás, ela não consegue mais transmitir. Por quê? Porque nós nos fechamos. Nós nos revoltamos contra ela. Assim também, o Senhor pode derramar o seu amor sobre nós e fazer-se compreender. Ele pode se reconciliar conosco e remediar a nossa infidelidade. Mas, e de nós nos afastará a sua cólera. Mas nós temos nos esforçado por corresponder ao Senhor. E assim ele será como orvalho e nos fará florescer, ou seja, brotar vida nova. Perfumar, como diz São Paulo, ser o suave odor, perfume de Cristo no mundo.
não somente aqui coloca esse paralelo com planta, mas é aquilo que devemos de apresentar de Cristo no mundo, como escutamos no dia de nossa crisma, do sacramento da crisma. E nós, assim temos vivido, transmitindo essa vida, porque recebemos esse orvalho do Senhor, nossas raízes estão nele, e dele nos alimentamos, e dele jorramos vida para todos. É como o orvalho, e aqui quando ele fala, é o perfume do orvalho, na fragrância do Líbano, do trigo, da vinha, que representam tudo que são os bens do Senhor, e não os Baals, e não os deuses que nós, a idolatria que nós colocamos em nossa vida. Somente se nos voltamos ao único Senhor Deus. E isso estará também presente no Evangelho. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho e do Líbano. Então aqui está o que acabei de falar. Tudo isso somente o Senhor Deus é capaz de dar, não a nossa idolatria. Não aquelas outras coisas nas quais colocamos nossa segurança. Somente no Senhor está o nosso sustento, a nossa alegria, o nosso perfume, o nosso sabor. Tudo está nele. Não em relação ao físico, mas em relação àquilo que toca ao sentido, à dimensão espiritual e sobrenatural de cada um de nós. E nós só experimentaremos isso se nos abandonamos em Deus, se abandonamos os erros e nos voltamos a Ele. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como cipreste sempre verde, de mim procede o teu fruto. Vemos o Senhor aqui mostrando, significando sua estabilidade para conosco. Sem Ele, não somos nada. E assim, encerra o livro recordando justamente o amor do esposo, o amor do Senhor ao povo. E nós devemos de compreender isso, que o Senhor não quer nada mais na conclusão deste livro e do texto de hoje, e aquilo que está presente no que Jesus vai falar para nós no Evangelho, que o nosso amor e a nossa fidelidade a Ele. É isso que Ele espera. Não espera mais. Não espera que sejamos os mais inteligentes e sábios da terra. Ele nos dará sabedoria, porque Ele é a nossa fonte. Não espera que sejamos os poderosos deste mundo. Ele é o único poderoso. Ele só quer que nós correspondamos a Ele com amor e fidelidade. Então escutemos. Compreenda estas palavras, o homem sábio. Reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Devemos de recordar nisso todo o livro do profeta Oséias, a questão da esposa que vive a infidelidade, que não serve ao seu esposo, que é Oséias, que assim o Senhor mostra que Israel, seu povo, é para com ele, e chama ao final deste livro a fidelidade total a ele. Mas nós temos vivido esta fidelidade a ele? Temos correspondido a este amor esponsal do Senhor? Temos amado verdadeiramente? E amar não é fácil. Amar é exigente. Amar não é sentimento. Recordo uma vez mais, não é sentimento. Amar é ato. Amar é uma atitude, uma correspondência. Passemos brevemente pelo Salmo, que em sua resposta diz: ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas do seu fardo, cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia me clamaste e te salvei. De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Nós vemos aqui ao início do Salmo dizer o quê? Eis que ouço uma voz que não conheço. Não tenho intimidade. Esta voz, por que não conhecemos? Porque nós não temos intimidade com ela. Nós não temos abertura a Deus muitas vezes.
Mas é Ele que alivia o peso o fardo de nossas costas, nos livra da morte, nos ajuda na angústia. Devemos aprender a conhecer esta voz. E só a conheceremos à medida que colocamos em prática tudo o que nos ensina, à medida que amamos, à medida que entramos em relação com ela. E como entramos mais uma vez, colocando em prática o que Deus nos pede. Passemos agora ao Evangelho que está em Marcos 12 hoje. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, e o que temos a meditar aqui, que talvez não tenhamos conhecimento ou não aprofundamos ainda. Vejamos. Jesus está aqui sendo questionado por um mestre da lei. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus diz que é o Shema. Inicia os mandamentos com escuta, Israel. A primeira coisa é escutar, é abrir-se à escuta de Deus. E mais uma vez, escutar só se faz se estamos em relação com a pessoa, como meditamos nos 2 últimos dias. Se não conheço uma pessoa, eu não quero escutá-la. Normalmente não, a não ser que eu queira conhecê-la. Se eu não conheço a língua, tampouco escuto a pessoa. Entra o som, mas não escuto de verdade. Então, a primeira coisa aqui é ter atitude de fé. Porque escutar, a fé entra pelo ouvido, a atitude de escutar leva à fé. E a fé leva ao amor, à caridade, à esperança e à caridade, em especial aqui, à caridade, ao amor que nos é proposto com os mandamentos. Nós temos escutado o Senhor. Temos verdadeiramente vivido esta relação íntima com Ele, na oração, onde meditamos aquilo que o Senhor fala na sua palavra, a leitura da vida dos santos, os escritos, participamos de momentos de intimidade com o Senhor, em oração, em todas as oportunidades que temos, sim ou não? Nós devemos de nos questionar em relação a isso. E Jesus, a primeira parte, em outra tradução, diz: de todos, o primeiro mandamento era este: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é só o que é Deus. É o único Deus. É só Ele que é Deus. Não existe outro. Não é você. Não são as coisas em que você põe tuas seguranças, tuas forças, tuas habilidades. Não. Somente Ele é Deus. Somente Deus é Deus realmente em nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Nós devemos de nos questionar por quê? Porque muitas vezes nós colocamos falsos baals em nossa vida. Servimos a outros deuses que não é a Deus, não é o seu amor, não são seus ensinamentos, e sim outras coisas, mundanas, interiores, meus pensamentos, meu egoísmo, meu eu. Sigamos. Jesus mostra, a partir de todo o Evangelho, a vida feliz e a fé boa, que passam pelo amor. Passam necessariamente pelo amor colocado nos 2 mandamentos.
Jesus, então, disse o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o coração, quer dizer o quê? De toda a tua capacidade. Nós temos amado a Deus com todo o nosso ser. Aqui não é coração em questão de sentimento. Temos amado ao Senhor com todo o nosso ser. Está impresso no nosso íntimo o amor a Deus? Ou não? Depois, de toda a tua alma, a nossa alma ama a Deus? Nosso intelecto pensa em Deus? Todas as nossas ações, eu sei que hoje não conseguimos, mas estamos nos esforçando em passar pelo crivo do que Deus gostaria que eu fizesse neste momento? Que ação Ele gostaria que eu tomasse neste momento? De todo o teu entendimento, nós amamos a Deus com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade intelectual, ou não? Usamos da capacidade intelectual justamente para deixar de amar a Deus, como muitos mundanos hoje apoiam sua sabedoria e sua vida no seu entendimento, na sua intelectualidade, e não no Senhor Deus. E com toda a tua força, com todo o teu desejo, com toda a tua vontade, a nossa vontade é verdadeiramente de amar a Deus? Ou nós temos vontades outras que priorizamos no lugar de Deus? E segue, o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Jesus mostra que, ao amar a Deus, apesar de não colocar aqui, nós sabemos amar a nós. Por quê? Porque nos colocamos no papel onde devemos de estar. Sabemos quem somos diante de Deus. Pequenos, frágeis, débeis, e que necessitamos de tudo, dependemos dele. E a partir do amor dele para conosco, aprendemos também a amar aos outros como a nós. Só que aqui, esse mestre da lei vai elogiar Jesus. Em outra oportunidade, meditaremos mais este evangelho. E Jesus vai dizer: muito bem, não estás longe do reino de Deus. Por quê? Porque o mandamento de Jesus não vai concluir aqui. Na última ceia, vai dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor pleno somente passará pelo crivo de ser pleno quando nós amarmos, quando Jesus nos amou, como Jesus nos amou. E nós temos nos esforçado ao menos para amar como nós nos amamos? Porque por aí devemos de passar para amar como Jesus nos amou. Se nós não nos esforçamos, fica difícil. Se nós não colocamos isso em nossa mente, fica difícil. E aqui vemos que Jesus mostra, não que quando diz este mestre da lei, isto é melhor que qualquer holocausto e sacrifício, não está desfazendo dos holocaustos e sacrifícios, mas está mostrando que não se deve de viver as observâncias exteriores da lei, desprezando o espírito da lei. O final do texto mostra para nós que a fé depende também das obras, se justifica nas obras. E devemos de, por fim, recordar então que também para que esse homem chegasse no reino dos céus, ele deve de ainda passar a reconhecer Jesus como Messias, como Salvador, coisa que ele não está fazendo ainda no Evangelho. Sem isso, e sem amar de maneira plena como Jesus nos amou, não alcançaremos o reino dos céus. E o que temos feito de nossas vidas? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais escutarmos, entrarmos em relação com Deus e escutarmos também os demais, para que, aprendendo através da escuta, o amor verdadeiro, saibamos amar como se deve em Deus aos irmãos e a Ele mesmo, e vivendo autêntico amor e fidelidade ao Senhor, possamos assim merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus,
Desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente e abençoado dia a todos.